Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo amado, seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 1 ao verso 3. Nós vemos aqui uma continuação do capítulo 1, de toda a obra que Deus havia feito, e ele inclusive diz que era boa, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, e ele diz que ele descansou no sétimo dia. Nós não podemos ter uma visão assim de Deus descansando, Ele descansou da obra que ele havia acabado de fazer. E Deus não faz nada pelas metades. Deus criou e criou tudo perfeito e criou tudo em sua eficiência para funcionar da maneira como ele havia designado. Então, esse é o sétimo dia, chega no sétimo dia, Deus descansou. Eu gostei muito de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esse é um versículo para a gente ter assim lá no centro do nosso coração, porque, como eu disse, para a ciência é tudo uma loucura, é inadmissível. E para nós não é teoria, é fato. Toda a criação, tudo que Deus criou é fato, é relato, não teoria. E por quê? Porque nós acabamos de falar em Hebreus 11, 3, pela fé. É pela fé, nós entendemos, nós acreditamos que tudo se fez exatamente como está descrito no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que são os capítulos que vai trazer um fundamento para todos os acontecimentos na palavra de Deus. E eu gosto muito, nós até lemos sobre esse versículo, Hebreus 1, 11, parte do versículo que diz: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus criou e Deus descansou. Mas que descanso é esse? Ele descansou de criar. Por quê? Porque ele continua, de uma maneira sobrenatural, sustentando toda a sua criação pela palavra do seu poder, Hebreus 1, 3. E nós vamos ver aqui sobre o jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. O que a Bíblia diz aqui, como eu costumo dizer, a Bíblia explica a Bíblia, está muito claro. Até aqui, Deus ainda não havia mandado chuva. Então, como era sustentado todo o verde, tudo que Deus estava ali criando? Saía como uma neblina, uma umidade que regava tudo o que Deus havia criado. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. Lembra em Gênesis capítulo 1, quando nós dissemos que Deus diz: façamos o homem. Agora que aquele plural entra em ação para fazer o homem, não como tudo que ele havia feito, que ele só disse que haja luz, que haja árvores, que haja animais. Aqui foi diferente.
aqui nós vemos o envolvimento de Deus pessoalmente, como um oleiro, né, que tem ali o barro nas suas mãos para moldar o vaso. Aqui nós vemos Deus moldando, se envolvendo na formação do homem do pó da terra. E ele diz algo importantíssimo aqui, que nós também já comentamos sobre isso, por ser a imagem e semelhança de Deus. Deus aqui, ele sopra, ele assopra, quer dizer, sai vento, sai ar de dentro da boca de Deus, ele assopra nas narinas do homem. E então ele não é mais um molde ali na terra de barro, ele se torna um ser vivente. Um ser vivente à imagem e semelhança de Deus, porque Deus assoprou dele mesmo ali nas narinas do homem. E uma curiosidade que eu trouxe para nós a respeito do homem ser criado do pó da terra, a biologia, a ciência, ela concorda que o ser humano tem 92 elementos ou traços de elementos, quer dizer, alguns elementos muito evidentes, muito fortes e outros só como traços, encontrados no corpo humano e na terra. Olha que lindo, que interessante. Então, 11 encontrados são em maior quantidade, eu vou citar eles aqui. É claro, o oxigênio, o carbono, hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, cloro, magnésio e enxofre. Tudo isso faz parte de um equilíbrio, de um funcionamento para o corpo humano. E quando nós fazemos alguns exames, esses exames são pedidos para que observem a quantidade exata que deve haver no nosso corpo humano para que haja saúde no nosso corpo. Olha que lindo, né? Trazendo aqui a ciência, a biologia para tratar desse tema, né? Uma curiosidade, um aprendizado para as nossas vidas. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de comer. No jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Então nós vemos aqui, depois que Deus criou todas as coisas, ele teve o cuidado de criar um local ali perfeito. Éden significa delícias, significa paraíso. Então Deus cria o homem e fala, eu vou fazer uma casa no meio dessa criação para me colocar o homem. E desse Éden, Deus também ele plantou, ele colocou no jardim, nós temos aqui 4 árvores. A árvore frutífera, que era para alimento, a árvore que dá flores, né? Traz sombra, traz abrigo para os animais, traz perfume, beleza. E nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então são 4 árvores. A árvore da vida, nós vemos ela citada lá em Apocalipse 2:7, na Nova Jerusalém. Então aqui nós vemos Deus cria o jardim, prepara tudo, coloca o homem tinha tudo o que precisava, todo o conforto, todo o alimento, o homem tinha tudo que era necessário para ele viver e para ele viver bem. E nós vimos falar aqui sobre um rio que passava
no meio do jardim, e que depois ele se abria em 4 braços, formando assim 4 rios. O rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre e o rio Eufrates. Mas uma curiosidade que eu trago para nós é que a localização provável estimada do Jardim do Éden, ele estaria localizado na região, anotei aqui só para me ter certeza, né? Turquia. Na região da Turquia teria sido ali plantado o Jardim do Éden. Que base? A base de 2 rios conhecidos, o braço, né? O início de 2 rios conhecidos que são citados dentre esses rios, que são o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, o Jardim do Éden teria sido plantado por Deus na região da Turquia. Então Deus pôs o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Tem gente que pensa que o trabalho veio depois do pecado, que o trabalho é uma punição para o homem. Mas aqui nós vemos Deus dando obrigações, trabalho para o homem, cuidar, zelar do jardim. E Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então aqui nós vemos Deus colocando limites para o homem. Ele podia tudo ali, ele tinha poder, ele tinha obrigações, ele era imortal, ele podia comer do fruto da árvore da vida, isso o levava a ter saúde e não morreria. E Deus coloca um limite para tudo isso. Deus, ele coloca ali uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele dá uma ordem para Adão: não coma dessa árvore, pois senão vocês vão conhecer o bem e o mal. Deus não quer que nós sejamos como robôs. Deus não quer que nós o adoremos, que nós o sirvamos por obrigação. Muitos poderiam dizer: mas por que Deus fez uma coisa dessa? Por que Deus permite uma árvore que seria destruição da raça humana no pecado, né? Com o pecado Deus permite. Por isso, Deus não queria um homem que o servisse e o adorasse e fosse assim como um robô. Deus queria que o homem, e Ele quer que o homem, que o ser humano, ele escolha: eu posso fazer isso, eu tenho isso ao meu dispor, mas eu escolho não tocar, eu escolho não comer, eu escolho Deus. É a mesma coisa conosco hoje. Nós temos tudo ao nosso dispor, mas nós escolhemos nos santificar, viver uma vida na presença de Deus, de acordo com as regras de Deus, porque nós amamos a Deus e não porque nós somos obrigados, somos livres para escolher, chamado de livre-arbítrio. Então Deus dá essa ordem para o homem e Deus, o Senhor, disse: não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele uma varoa, né, que será a sua metade. Antes disso, só trazer mais uma curiosidade aqui. A palavra terra, no hebraico, Adam,
é a palavra em hebraico que vem originar o nome Adão. Então, Adão, em sua origem, ele vem da origem em hebraico da palavra Adão, com M, que significa terra. E então, nós vamos agora na criação da mulher. Depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. E pôs nomes nas aves e todos os animais domésticos e selvagens. Mas, para Adão, não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então, o Senhor Deus, veja que interessante, né? Adão, ele não pediu a Deus uma mulher, mas Deus viu, provavelmente ali Adão, percebendo que os animais tinham as suas companheiras. E Deus então, ele faz o homem cair num pesado sono e tira dele uma costela e coloca carne no lugar e ela é ali transformada, né, e formou uma mulher e levou ao homem. Quer dizer, Deus tirou da costela, fechou com carne, dessa costela Deus formou uma mulher e levou ao homem e disse que o homem diz, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos e será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. E, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. O primeiro casamento aqui. Amém? Deixar pai e mãe e se tornar uma só carne. A ordem é essa. Deixe primeiro e depois se torne uma só carne. Amém? Que Deus te abençoe e fique essa palavra para o seu